Paz do Senhor, voltando para mais uma aula do Prepare-se. Sejam muito bem-vindos ao curso de batismo da nossa igreja, a Igreja NJ. E hoje a gente vai falar sobre o pecado, como ele se iniciou, onde é que o homem caiu e por que nós estávamos separados de Deus. Então, hoje o tema da aula 8 é justamente esse: o pecado e a queda do homem. Então, vale salientar que a gente falou algumas coisas na aula anterior, que foi sobre a nova vida com Cristo. E aí a gente precisa entender do porquê precisamos de uma nova vida em Cristo, como é que isso aconteceu, tanto que um versículo que eu falei lá, eu também vou citar brevemente aqui também. Então, a gente precisa entender do porquê aconteceu, como é que aconteceu essa história toda que fez com que a gente fosse tirado, que a nossa essência fosse tirada, que a gente fosse distanciado de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente vê aí é que todos pecaram. E o pecado se deu início lá no Jardim do Éden. Eu não sei se você conhece a história de Adão e Eva, mas eles foram o primeiro casal de humanos de toda a Terra. Então, eles foram os primeiros a tudo, em tudo eles foram os primeiros. E também no pecado eles foram os primeiros. Então, o primeiro ser humano em si a pecar foi Eva. E ela foi enganada por uma serpente que estava lá no Éden, que essa serpente simbolizava Satanás naquele momento. Então, a gente, às vezes, nos oferecem algo e a gente precisa começar a entender o porquê a gente não deve aceitar certos tipos de coisas que vêm das pessoas, que vêm, enfim. Então, a gente lê lá em Gênesis 3:6, o capítulo, esse versículo diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. E aí a gente precisa começar a entender. Naquele momento que eles estavam lá no Éden, tanto Adão quanto Eva, eles tinham uma única regra, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem clara que Adão recebeu do Senhor e que Deus falou assim, decretou: não pode, não deve, não pode e vocês não vão fazer. Então, naquele momento, a gente viu que foi tudo bem articulado para que Satanás trabalhasse na vida daquelas pessoas. Ele gerou um desejo nas pessoas, porque o que ele falou para Eva? Ele falou assim: Eva, se você comer dessa árvore, se você comer desse fruto, você se tornará igual a Deus. Sendo que Eva e Adão, eles já eram iguais a Deus. Eles eram semelhantes, eles eram a imagem e semelhança do próprio Deus, tanto em espírito, tanto em carne, tanto em essência, porque o Senhor, ele criou todos nós assim, a imagem e semelhança dele. Então, Satanás naquele momento, como ele sempre faz, ele traz falácias. O que é uma falácia? Ele pega uma meia-verdade e implementa uma mentira dentro dessa meia-verdade. Ele fala: você vai ser parecido com Deus. Eles iam ter o discernimento. Eles iam conhecer mais coisas, mas eles já eram iguais a Deus. Então ele distorce. Satanás, ele distorce uma verdade que já existe e coloca meias verdades para que a gente pare de pensar que Deus, ele é o único, que Deus, ele é soberano, que Deus, ele é criador, que ele fez todas as coisas. Então, se iniciou nesse momento o pecado entre Eva. Satanás, ele gerou o desejo. Ele fez Eva pensar que Deus tinha colocado mais coisas
para ela do que ela mesma pensou. Então, Deus só pediu para que ela não comesse. Aí Satanás chegou lá e falou, mas Deus disse que se você tocasse na árvore você ia morrer? Aí Eva disse que não. Por mais que ela tenha falado, Adão falou para ela e ela falou para a serpente e a serpente indagou, perguntou, será que você vai morrer se pelo menos você encostar na árvore? Então, às vezes, a gente também, pelas nossas interpretações, o que é que acontece? Pelas nossas interpretações, a gente começa a fazer coisas que não vêm de Deus e isso nos tira a essência do Senhor, que ele só mandou uma coisa, ele disse, não coma. Aí Adão disse para Eva, não coma e nem chegue perto. Então, ela sabia que se ela chegasse perto, ela não ia morrer, porque ela não morreu. E isso fez com que gerasse o desejo dentro dela. Quando a gente para de fazer as coisas que o Senhor pede e começa a fazer coisas que o Senhor não pediu, a gente dá abertura para que Satanás ele atue na nossa vida, assim como ele atuou na vida de Eva naquele momento. Então, o primeiro pecado que eu quero que vocês entendam, o primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. Que hoje em dia é o principal pecado dentre os pecados que existem, porque tudo começa no princípio da desobediência. Se a gente não segue as coisas que Deus fala, a gente está sendo desobediente, independente de termos cometido outros pecados. O primeiro pecado sempre vai ser a desobediência. Por quê? Porque a gente não seguiu a ordem do Senhor. Se você mentir, se você beber, se você fumar, tudo isso, ele teve o seu princípio na desobediência. Por quê? Porque é quando a gente rejeita o que o nosso Deus, o que o nosso Pai fala e vai querer fazer com as nossas próprias mãos. Então, o princípio do pecado foi a desobediência. Assim como lá Satanás ele desobedeceu e criou rebelião. Ele queria ser maior do que Deus. Deus, com certeza, ele já sabia que Deus ele era soberano sobre todas as coisas e que nunca irá e nunca iria e nunca, hoje em dia, não existe outra pessoa que se iguale a Deus, mas ele quis desobedecer, ele quis ser igual a Deus. Então, o princípio do pecado sempre será a desobediência. E aí, o que essa desobediência gerou? Para nós, o que aconteceu depois que Adão ele também comeu do fruto que Eva entregou a ele, eles foram separados de Deus. Então, naqueles momentos, eles saíram do Jardim do Éden, que era um lugar onde eles tinham todo tipo de alimentação. Olha, pense quanto tipo de alimentação, todo tipo de alimentação da terra que existe, eles tinham acesso. Então, eles poderiam comer qualquer outra coisa, mas naquele momento eles decidiram que por uma curiosidade, uma indagação feita por Satanás, eles iam seguir e iam fazer o que Deus não mandou, o que Deus falou que era errado. Então, quando eles fizeram isso, eles foram separados de Deus. O Senhor se entristeceu e pôs Adão e sua mulher para fora do Jardim do Éden. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente peca, por mais que temos essa reconciliação através do sangue de Jesus, quando a gente está em pecado, a gente está distante de Deus. Então, Suzane, salvação se perde? Quando a gente está em pecado, a gente está distante de Deus. Se a gente morrer distante de Deus, acabou pra gente. Então a gente precisa começar a pensar. E isso veio lá do Jardim do Éden. Isso veio lá de Adão. E aí, qual foi o efeito que essa desobediência, que esse pecado trouxe sobre nós? Lá em Romanos 6, como eu citei na aula passada, 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. E naquele momento, Adão, ele não... Pronto, o que acontecia? Não existia morte no Jardim do Éden, até o pecado de Adão. Por quê? Porque o pecado de Adão trouxe morte. Então, naquele momento, e não somente a morte física, tá bem? Mas a morte espiritual também. Por quê? Porque eles tiveram que se distanciar de Deus. Naquele momento, eles estavam distantes de Deus. Então, o espírito deles não poderia viver. Por quê? Porque Deus não estava mais com eles. Eles estavam distantes do Senhor. Então, essa consequência teve. Para você entender, teve consequência em diversas outras áreas. Você vai ver lá o livro de Gênesis, a gente vê nos primeiros capítulos quais foram as consequências do pecado de Adão, que trouxe sobre o solo, a nossa terra, o lugar onde moramos, sobre nós mulheres, sobre eles homens, sobre tudo o que acontece. A gente teve que, do nosso próprio suor agora, conquistar o nosso alimento, algo que antes era totalmente acessível. A gente não tinha essa escassez antes, no caso eles não tinham. As mulheres agora sofreriam dores de parto, seriam submissas de uma forma que o nosso desejo fosse para o nosso marido, e eles trabalhariam do próprio suor do rosto, colheriam que iam comer. Então, teve vários problemas gerados através do pecado de Adão. E também, não tinha árvores venenosas até o pecado de Adão. Não tinha doenças até o pecado de Adão. Então, pense numa vida perfeita, era o que o Senhor proporcionou para Adão e Eva no Jardim do Éden. E isso tudo, todo esse prazer de viver bem, de viver com diversas experiências, foi quebrado por quê? Por causa do pecado. Isso para nos dar uma lição também, para que a gente entenda que o pecado tem consequências, que as coisas que nós fazemos têm consequências sim. Ah, mas Suzane, eu roubava e agora eu me converti, eu também parei de roubar. Eu vou ter consequência dos pecados que eu cometi antes? Sim. Por quê? Porque a palavra do Senhor decreta: tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, um dia você terá que cumprir sua sentença, tá? E isso caracteriza o juízo de Deus, porque às vezes a gente tem uma concepção errada, falando que Jesus, que Deus, ele é somente amor, e a gente esquece que Deus, ele também é justo. Foi justo o que Deus deu para Adão, o que Deus entregou a nós por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, sabe? Então, mas nem por isso Deus parou de nos amar, porque ele tinha um plano de salvação para nós. E é isso que a gente vai ver ao decorrer dessa aula. Então, esse pecado, ele gerou morte espiritual e também gerou culpa e afastamento. Por quê? Porque naquele momento, Adão, quando ele se viu perante a Deus, ele se envergonhou. Ele não conseguiu falar com o Senhor de tal forma que ele se escondeu para que ele não visse, para que Deus não visse a desobediência que tinha acontecido naquele momento. E ele se afastou de Deus. Não somente Deus se afastou dele depois, mas ele que se afastou de Deus. Para que a gente entenda também, o nosso pecado traz culpa, traz vergonha, e muitas vezes a gente se afasta de Deus por causa do pecado. Esconde de Deus porque é tão vergonhoso, é tão ruim, que acaba que a gente se esquece que Deus, ele tem o poder de nos perdoar. Então a gente precisa começar a entender e quebrar esses padrões que aconteceram lá atrás. A gente precisa entender que por mais que nós falhemos, nós temos uma pessoa que está para levar todos os nossos pecados e todas as nossas culpas e todas as nossas enfermidades. Já foi posta sobre Jesus. Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas dores.
Então, a gente precisa começar a entender isso. O pecado só nos afasta de Deus quando a gente não se arrepende, quando a gente não busca ao Senhor, quando a gente se esconde de Deus. Mas quando a gente se arrepende, e lembrando, arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Por quê? Quando a gente tem um remorso, a gente fica somente triste, mas as nossas atitudes, elas não mudam. A gente fica tristinho, mas continua fazendo uma coisa ruim. Continua fazendo o mesmo de sempre, tendo o mesmo comportamento, tendo a mesma mentalidade. E a nossa vida não muda, a gente continua errando, falhando, mesmo sabendo que é ruim. Eu usei até um exemplo em sala de aula também, que falava assim: quando a gente vai no restaurante e aquele restaurante é sujo, a comida é cara e ruim, o ambiente é barulhento, fede, o banheiro é sujo, os atendentes atendem mal, e a gente fala: poxa, eu me arrependi de comer nesse lugar. A gente faz o quê? A gente nunca mais volta para aquele lugar. E é mesmo assim que deve acontecer com o nosso pecado. Quando a gente falar: Jesus, eu me arrependo verdadeiramente do pecado, a gente nunca mais pode voltar para esse lugar de pecado. A gente precisa começar a entender o que é um arrependimento verdadeiro. E naquele momento, por mais que Adão tivesse comido do fruto que desse discernimento entre o bem e o mal, Adão ele não teve esse discernimento de chegar ao Senhor e pedir perdão. Ele se escondeu por causa da sua vergonha, do que ele tinha feito. Por causa da vergonha e da culpa que ele levava de ter desapontado ao Senhor, que era tão bom para ele. Então, quando isso acontecer na sua vida, não fique calado, tenha um arrependimento verdadeiro, porque o Senhor, ele nos escutará. Pronto, a aula passada eu falei que o único caminho que nos leva para a vida, nos tira da morte e nos leva para a vida, é quando a gente conhece Jesus. É quando a gente fala com Jesus, pede perdão a Jesus e começa a ser igual a Jesus, tendo os frutos que ele dá através do seu Espírito. Então é mesmo assim, a gente pede perdão, se arrepende, o Espírito Santo atua em nós para que nós possamos ser pessoas transformadas. É isso que o Senhor Jesus ele faz na nossa vida. Então a gente não pode se esconder, a gente não pode parar, a gente não pode ter medo, porque o Senhor Jesus, ele não nos deu espírito de temor, mas deu espírito de ousadia. Então eu declaro, você não vai parar e todo o perdão já foi liberado para a sua vida, juntamente com o arrependimento verdadeiro, seguido de uma transformação verdadeira sobre a sua vida. Então, a gente começa a entender que esse pecado gerou culpa e afastamento. E essa culpa e esse afastamento, até hoje, é usada como arma de Satanás para que a gente se afaste do Senhor. Ele é sujo. Satanás, ele é sujo. Ele usa artimanhas emocionais, psicológicas, para que a gente se sinta mal, se sinta... mas não mude, se sinta triste, mas não mude, para que a realidade que a gente vive não mude, porque ele gera uma vergonha que não traz mudança, ele não gera um constrangimento que traz a mudança, ele só gera culpa, que lhe leva você, leva a mim, leva todo ser humano ao fundo do poço. E essa é a diferença entre Jesus e Satanás. Satanás, ele gera culpa em você para que você caia para o fundo do poço e nunca mais volte. Jesus, ele constrange você para que você entenda o que você fez de errado, o que você irá melhorar com Jesus, e ele ainda é a única resposta. Ele quer que você entenda isso nessa noite. Então, você vê essa questão que foi gerada através de um pecado,
foi liberado tudo isso. Veja só a quantidade de coisas ruins que são liberadas através de uma pessoa. Então, a gente vê também que todos, sem exceção, todos, tirando Jesus. Jesus, ele foi o único homem, o único ser humano, a única pessoa que não teve pecado. Então, todos pecaram e foram destituídos, foram tirados, foram separados da glória do Senhor. Todos pecaram. E aí, a gente lê em Romanos 3:23, falando assim: porque todos pecaram e destituídos estão. Não somente foram, mas permanecem ainda, se tiverem no pecado. Destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a gente peca, a gente é separado do Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia. Quando a gente peca, a gente é destituído, separado, distanciado da glória do Senhor. E isso é bom a gente entender alguns princípios também. Somente uma pessoa poderia nos aproximar novamente de Deus. A palavra vai falar que por uma única pessoa, pela desobediência de uma única pessoa, todos foram condenados. Mas pela obediência de uma pessoa, vê que coisa maravilhosa, vê que graça constrangedora, escandalosa, pela obediência de uma pessoa, todos se tornaram amigos de Deus novamente. Então, isso é para que a gente entenda que ninguém é justo por si só. Ninguém alcançaria o nível que Jesus alcançou, que Jesus teve, para que a gente fosse justificado. Porque ninguém morreria por todos. Eu não morreria por todos. Você não morreria por todos. Os pastores que dão a vida por aí, tem muitos deles, se não todos, eles não morreriam por todo mundo. Pelo menos não em algum momento da vida deles. Só que Jesus, ele era uma pessoa diferente em todos os aspectos. Jesus, ele era 100% humilde, 100% manso. Jesus, ele era a pessoa extraordinária. Ele foi o homem que restituiu, reestabeleceu esse projeto, essa comunhão novamente. Então, ninguém é justo por si só, para que ninguém se vanglorie de suas obras. Ah, mas Suzane, como assim? Então eu não tenho que ter obras? Não foi isso que eu falei. Mas eu estou falando, se você tiver as obras e não tiver a fé, se você não fizer as suas obras por causa da sua fé, elas não valem de nada. Como assim, Suzane? Eu não entendi. Então, entenda agora, perceba agora. Se eu tiver um homem que ele faz caridade, eu peguei um exemplo agora, um homem que ele faz caridade, ele não bebe, ele não fuma, ele não mata, não rouba, não faz nada de escandaloso. Mas também ele nunca declarou e disse: eu nunca vou dizer que Jesus é meu Salvador. Você acha que esse homem seria salvo? Não, irmão. Ele não seria salvo. Por quê? Porque não é pelas obras. Não é pelas coisas que nós fazemos que são boas, porque nunca iríamos alcançar a quantidade de obras que precisaríamos fazer para que pudéssemos chegar no nível de perfeição, assim como Jesus chegou. Nunca seríamos bons o suficiente para sermos perfeitos. Mas Jesus, ele é perfeito, ele foi perfeito naquele tempo, tanto que foi ele sacrificado por nós, pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados que não tinha nem preço. Pense numa dívida impagável. Foi o que Jesus, ele pagou por nós. Não tinha valor na terra. Todo o dinheiro do mundo,
ainda seria pouco para pagar, para nos livrar dessa prisão que vivíamos. Suzane, mas as obras não salvam? E aí, eu também vou ficar sem fazer nada? Não, não foi isso que eu disse. Aquele que é salvo, ele demonstra as suas obras por causa da sua fé. A sua obra não salva. As coisas boas que você faz não são capazes de salvar você. Mas porque você é salvo, você faz coisas boas. Você se parece com Cristo. Porque você é salvo, você faz as coisas que Deus fez. Você faz as coisas que Jesus fez, porque você entendeu que você é salvo pela fé e pela graça. A obra, ela não é o requisito para você ser salvo. A obra, ela é a consequência da sua salvação. Então fique com isso na sua mente e não se esqueça. E isso é uma condição universal. A gente precisava de alguém que nos aproximasse. Todos, se você vê na palavra todos, é todo o mundo. De hoje, de antes e de que há de vir. Todos os que hão de vir após nós, eles também já estão destituídos da glória de Deus, e se eles não se converterem, eles não terão perdão. Então isso é uma condição universal. Mas calma, que tem uma notícia extremamente boa. Tem uma notícia ótima. E uma notícia para você contar para sua mãe quando terminar essa aula. Uma notícia para você contar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, filha, para os seus amigos, para o seu pai, para os seus avós, tios, primos. Essa é a notícia que todos esperavam. Essa é a notícia que você esperava. E nessa noite você tem. Lá em Gênesis 3:15. Ele diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E que notícia é essa, Suzane? Eu não entendi o que você falou. Haveria uma pessoa que daria fim ao reinado de Satanás sobre esse tempo. Haveria uma pessoa que daria fim a todo choro, toda lágrima, toda frustração, e esse nome, essa pessoa, esse homem, ele já morreu por nós. Ele é Jesus. Jesus, ele foi a pessoa que foi prometida lá em Gênesis 3:15 para pisar a cabeça de Satanás e ter reinado, ter glória, ter honra, ter poder sobre todo tipo de principado e potestade. Jesus é aquele que governa todas as coisas. E ele também salva todos aqueles que o buscam. Então essa é a grande notícia. Se você está vivendo uma vida frustrante, uma vida frustrada, uma vida que você não tem mais perspectiva de futuro, uma vida no qual você pensa que acabou, não, Jesus, ele é a solução, ele é a resposta, e ele já foi prometido e foi concretizado sobre nossas vidas. O seu perdão foi liberado, está sendo liberado ainda, então ainda há chance para que a gente possa viver plenamente na presença do Senhor. A promessa se cumpriu e essa promessa ainda nos dá a oportunidade de vivermos uma vida de paz com Deus. Aqueles que não podiam viver em paz com Deus, hoje podem se reconciliar com Cristo. E Jesus, ele é o descendente prometido. E ele
Foi aquele que nos trouxe a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus, ele nos fortalece para que possamos vencer o pecado. Ele é aquele que afasta os desejos. Ele é aquele que nos muda, nos molda, nos transforma, nos faz viver novamente. E ele venceu a morte e vive. E nós também venceremos porque iremos viver tudo que Jesus viveu. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha recebido essa palavra, que você tenha aprendido em nome de Jesus. E eu sei que agora você, nesse instante, vai contar essa boa nova para alguém nesse momento. Então, não deixe de compartilhar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus irá fazer na vida deles. E tenha uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia. Que você possa prosperar bastante e conhecer quais são os projetos de Deus na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e você cresça ainda mais. Tchau!